Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que fala a respeito de uma característica de Deus, mas de algo que está muito próximo à nossa realidade, mas com o tempo eu acho que a gente deixou de falar sobre isso. A verdade é essa. Essa noite eu gostaria de falar sobre promessa. E eu gostaria de começar pedindo para vocês abrirem, ligarem a Bíblia de vocês, ou lerem aqui atrás, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. A gente vai falar um pouco desse capítulo, mas eu gostaria de começar especificamente pelo versículo 16. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler junto. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Até aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa característica de fé, mas eu queria começar fazendo uma pergunta e pode guardar a resposta para você. Alguém aqui já recebeu uma promessa de Deus? E alguém que recebeu, obviamente, lembra dela? Porque se você lembra, amém. Guarda ela aí com você no bolso, ou melhor, no coração. Mas se você não lembra, também pode ficar tranquilo que até final do culto a gente volta a falar sobre isso. Mas Paulo vem falando nesse capítulo de Romanos sobre promessa, sobre Abraão ter recebido uma promessa de Deus, sobre um relacionamento e um posicionamento de Abraão com Deus, e sobre ele ter recebido e ter se comportado diante dessa promessa. E falando sobre isso, eu entendo, para a gente começar, que eu posso distinguir em duas coisas, duas características, vamos dizer assim, da promessa. É que a promessa, ela é feita por Deus, um homem de Deus, recebe uma promessa, e tem uma segunda característica que é sobre essa promessa ser cumprida. São duas coisas diferentes. Uma coisa é Deus te prometer algo, outra coisa é essa promessa ser cumprida. E quando a gente entende isso, eu vou precisar dividir isso em duas etapas, vamos falar assim, em dois momentos, que eles estão muito atrelados, mas para facilitar o entendimento, quando Paulo vai citando lá em Romanos que Abraão recebeu essa promessa por causa da sua descendência, que Deus queria fazer algo através de Abraão, Deus havia prometido algo para Abraão, e que a descendência dele iria usufruir disso. Especificamente isso é tratado lá em Gênesis 15, 16 e 17. Deus pede para Abraão sair da tenda dele, olhar para o céu, acho que todos conhecem, e contar as estrelas. E se ele conseguisse contar, essa seria a descendência. Seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ok. Só que Paulo vem falando aqui no capítulo 4 que Abraão recebeu essa promessa não por causa da obediência, não por causa do seu cumprimento da lei. Por quê? Quando Paulo está falando aos romanos, ele está explicando que não é por causa da obediência que essa promessa havia sido feita. Não é porque Abraão era bom demais ou havia feito tudo perfeito
que ele havia recebido essa promessa de Deus. Na verdade, Paulo lembra o que está lá em Gênesis, que Abraão só recebeu isso por causa da fé. E aqui, para a gente continuar a falar de promessa, eu preciso começar a falar de fé. Porque esse é o tema que, se a promessa é o tema central, fé está ali colado, está ali do lado da promessa. E aí a gente precisa voltar um pouquinho e ler o que está lá em Romanos 4, 3. Pode colocar aqui na tela para a gente ler junto, por favor? Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. A promessa de ter uma descendência numerosa. O interessante é que se a gente voltar no capítulo 15, na hora que Deus faz essa promessa, Abraão, como um ser humano normal, pensa assim: Deus, você me faz uma promessa de uma descendência, mas nem filho eu tenho. Pode parecer algo, duvidoso diante de Deus, mas a gente vai ver que não é bem assim. Só que, quando Paulo cita Gênesis aqui, diz que por causa da reação, por causa da atitude de Abraão diante da promessa, diz que ele foi justificado. Em outras traduções, diz que ele lhe foi imputado justiça. Precisamos destrinchar um pouquinho disso. Porque Deus fez uma promessa, Abraão acreditou, e por causa da fé, lhe foi imputado justiça. E o que é ser imputado justiça? Para fazer uma analogia aqui, é como se alguém não tivesse, vamos falar algo mais próximo do nosso tempo, não tivesse nada na conta. Você está com a conta zerada. Ou pior, sua conta está negativa. E na hora que Deus faz uma promessa para Abraão, e ele crê, ele tem fé naquilo que Deus fala, a palavra diz que ele foi imputado, lhe foi creditado justiça. Então, na vida de Abraão, por causa da fé dele em Deus, no que Deus disse, foi colocado na vida dele justiça. E o que acontece com quem não tinha justiça e recebeu justiça de crédito? Porque, humanamente falando, a gente pode pensar que justiça, a gente quer e pensa muitas vezes que justiça é uma pessoa ou Deus fazer algo contra o injusto. E humanamente falando, quando a gente vê uma injustiça, a nossa sede é que justiça seja feita, que o injusto seja punido. Só que Deus é justo, e na sua característica de justiça, que de fato um dia Ele fará justiça, mas uma das características de Deus como justo é justificar aquele que é injusto. É preciso entender isso, porque se a gente pensar com a mente humana, eu vou querer que Deus faça justiça, mas se eu olhar o comportamento e o padrão de Deus, Ele faz justiça tornando o outro justo e trazendo para perto dele. Essa é uma característica de Deus. Então é por isso que quando Abraão crê, Deus imputa e fala: eu sou justo. Por ser justo, eu vou lhe justificar. Deus imputa justiça na vida de Abraão. E olha o que acontece com quem recebe justiça. Paulo está explicando aqui nesse capítulo que basicamente, trazendo aquele exemplo, é que quem deposita fé em Deus recebe justiça de volta. Recebe justificação de Deus de volta. E é por isso que lá em Romanos, ainda 4, no capítulo 8, Paulo vai citar o Salmo 31, que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem, se o salmista disse que bem-aventurado é aquele homem que o Senhor jamais imputará pecado, ok. A gente pode entender que esse homem é Jesus Cristo.
Mas aí também a gente precisa entender que como que Deus jamais vai imputar pecado também para a gente, homem pecador? Não vai ter ninguém. Pois é. Mas a característica de que ele foi imputado justiça é ser justificado, e por causa disso é que Deus não imputa pecado. E é por isso que bem-aventurado esse homem que foi justificado por Deus por meio da fé nele, que esse homem jamais lhe será imputado pecado. Por isso que o salmista chama esse homem de bem-aventurado. O que ele diz? Bem-aventurado o homem que tem fé em Deus, porque nele será acreditada a justiça e não lhe será imputado pecado. E como todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus, e por causa da obra de Jesus na cruz, conseguimos a redenção para que alcancemos esse lugar que o salmista falou e que Paulo citou aqui aos Romanos. Isso se aplica a cada um de nós hoje. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem-aventurado o homem que tem fé em Deus, porque ele vai ser justificado pelo próprio Deus. Só que o mais interessante também é que se Deus não me chama de culpado, se Deus não me imputa pecado, se Deus não diz que eu sou culpado de alguma coisa, definitivamente eu não sou. Mesmo que eu saiba que eu sou um pecador. Mesmo que eu entenda que eu peque. Mas se o próprio Deus não me imputa um pecado, definitivamente eu sou um bem-aventurado. Aonde que a gente viu isso acontecer no Novo Testamento? A mulher adúltera é pega e chega diante de Jesus. E Jesus faz o quê? Com ela e com quem está diante dela? Pergunta se alguém tem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele fala, eu não te acuso. Quem é que te acusa agora? Eu não lhe imputo pecado. Quem pode fazer isso? E definitivamente essa mulher estava justificada por Cristo ao fazer isso. Por que eu não posso entender isso e crer que eu posso andar com Cristo e em Cristo, sabendo que Deus não me imputa pecado? Porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há pecado, não há condenação. Se há fé em Deus, eu sou justificado. Então, por causa da fé em Deus, como Abraão teve, Abraão foi aceito por Deus. E por ter sido aceito por Deus, ele foi justificado. Não lhe foi mais imputado pecado. E por não ter pecado, logo não há condenação. E se eu não tenho condenação, adivinha o que Deus faz? Promessa. Por causa da fé que Abraão teve, ele recebeu. Eu poderia dizer que dentro da fé estão todas essas características. Vamos falar aqui de, não etapas, mas de características dentro da fé, para que a gente saiba que ter fé em Deus traz tudo isso junto. Ser aceito, ser justificado, não ser acusado, não ser culpado de pecado. Por não ser culpado de pecado, você é aceito por Deus. E Deus lhe faz uma promessa. Deus lhe entrega uma promessa. E aí, sob essa ótica, eu gostaria que a gente voltasse para ler de novo Romanos capítulo 4, versículo 16. Olha só. Essa é a razão porque provém a origem e a fé que Abraão teve, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para que toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Então, por causa da fé dele, ele teve a oportunidade de receber essa promessa. E o que é que eu entendo disso? O que é que a gente pode tirar disso?
que Abraão só recebeu a promessa, essa promessa de Deus, porque Deus viu fé nele. Porque ele tinha fé. Então, aqui a gente entende que para que Deus me faça uma promessa, para que eu ouça, receba uma promessa de Deus, é porque Deus encontrou fé em mim. Ah, ok, mas será que eu tenho fé? É só lembrar que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Então, na verdade, a fé que você tem, quem deu ela foi Jesus. Então, a fé que a gente, por mais que possa achar se é muito, se é pouco, quem deu ela foi Jesus. Porque Ele criou e Ele é que vai consumar essa fé dentro da gente. Então, não depende só da gente. Isso é para explicar que a gente não está sozinho nessa. Que não depende somente da gente fazer com o nosso esforço. Porque aqui exatamente em Romanos, Paulo explica que não é por causa da obediência, não é por causa do que Abraão fez, não é porque ele teve cumprido a lei, que ele foi aceito, que ele recebeu essa promessa. Foi simplesmente porque ele acreditou no que Deus disse. E aí, sobre uma segunda característica, uma promessa uma vez feita por Deus, que é o que todo mundo espera, uma promessa cumprida. Ver uma promessa se realizar, uma promessa ser realizada na nossa vida ou na vida de alguém. Ok, a gente aprendeu que para que Deus faça essa promessa é porque Deus encontrou fé na gente. E essa fé vem de Cristo. Então, todos estamos habilitados para receber essa promessa, porque Cristo é quem nos deu a fé. E nessa passagem fala que Abraão recebeu a promessa de ter um filho com a sua esposa, Sara. Abraão quando ele recebeu a promessa, ele tinha 99 anos. E o interessante é que, ao receber a promessa, a gente imagina logo como que ela vai se cumprir. Como, quando, aonde, o que precisa para essa promessa ser cumprida na nossa vida. E Abraão, como um bom ser humano, também pensou. Lá em Gênesis fala que, Gênesis 15, 16 e 17, fala que Abraão pensou assim: eu não tenho filho, minha esposa já é de idade, como que essa promessa vai se cumprir na minha vida? E aí Paulo também cita isso, lá em Romanos 4, 19 ao 21, que diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando Abraão recebe essa promessa, ele não é e não se mantém ignorante à situação dele. Ele reflete. Quando a palavra fala que o seu corpo e o ventre de Sara, algumas traduções falam também que o ventre de Sara já estava amortecido. E o seu corpo também estava amortecido. Esse amortecido aqui é de morte, por já ter idade. E na verdade ele falava que o ventre de Sara já havia morrido. Ele pensou, ele ouviu e pensou: meu corpo já está amortecido pela idade. A morte já se aproxima. O ventre da minha esposa também já não gera vida. Como pode isso acontecer? Ele fez uma pergunta totalmente humana e totalmente lógica. A questão é que quando Deus faz essa promessa, sabendo dessa condição deles dois, ele estava apontando para algo que ele queria fazer no futuro. Porque pensa, se o ventre de Sara já estava amortecido, já não podia mais gerar vida, e para que a promessa de Deus de um herdeiro se cumprisse, era preciso que o ventre de Sara pudesse voltar à vida, ressuscitar. Isso apontava exatamente para o que Deus queria fazer por meio da descendência que Ele ia dar,
Jesus Cristo. Porque da morte viria a vida. E por causa dessa promessa que ele tinha feito a Abraão, exatamente e somente por causa dessa promessa, ele trouxe novamente à vida o ventre da esposa de Abraão, para que ela pudesse de novo gerar um herdeiro, pudesse entregar essa promessa. Mas se a gente entendeu aqui que a fé me torna aceito por Deus, uma vez que eu tenho fé, Deus me aceita, e essa aceitação me acredita justiça, e essa justificação de Deus, essa justiça de Deus, me livra da acusação, a acusação do pecado. E se eu não tenho acusação do pecado, eu recebo a promessa de Deus, Deus me faz uma promessa, e a promessa que Deus fez trouxe vida, e vida que a gente tem hoje por causa de Jesus Cristo. E essa vida nos garante ressurreição. Ele primeiro precisou entregar isso na vida de Abraão. Ele primeiro precisou tratar isso com Abraão, para que Abraão, por meio da fé, entendesse e acreditasse. Por isso que Abraão é chamado de pai na fé. Porque ao ouvir essa palavra e entender o que Deus fez, o que Deus havia de fazer, na verdade, ele acreditou. E por meio da fé, lhe foi imputado justiça. Por meio da fé, ele acreditou que o ventre da esposa dele, Sara, seria ressuscitado. Traria de novo a vida. E interessante que lá em Gálatas 4, 28, o próprio Paulo também cita sobre o herdeiro, o filho que estava nesse ventre. Ele é chamado, e a gente conhece ele até hoje, como o filho da promessa. O próprio Isaac é conhecido como o filho da promessa que Deus fez. Então, por isso, por causa da fé de Abraão, ele pôde receber essa promessa de Deus. Mas a gente fala sobre ela se cumprir, sobre de fato ele vê isso acontecer na vida dele. E aqui eu queria fazer um paralelo, porque hoje, ainda hoje, muitas vezes, a gente se depara na mesma situação de Abraão. Deus faz uma promessa para a gente ouve uma promessa de Deus, recebe uma promessa de Deus, e imediatamente a gente lembra da nossa condição. Mas eu não tenho mais como, isso aí não dá para ser feito. Sabe a nossa lógica, a nossa mente humana começa a pensar como. E como eu disse, Abraão fez isso, ele pensou. Até aí não é um problema. Porque muitas vezes a gente acaba lembrando de alguma coisa que é um impedimento para que essa promessa se cumpra. E aí é que fica o perigo. Porque quando a gente lembra da condição ou de um impedimento humano para que a promessa se cumpra, a gente pode começar a duvidar dela. A gente pode começar com a nossa lógica, com a nossa mente humana, começar a pensar, será mesmo que isso pode ser realizado? Será mesmo que isso vai acontecer? E é nesse momento que a nossa fé é revelada. Porque o que a palavra fala é que Abraão não duvidou. Na verdade, se a gente voltar lá em Gênesis, quando Deus faz essa promessa para Abraão, e depois ele faz para Sara, Abraão se prostra no chão, põe a cabeça na terra, põe o rosto na terra e ri. Dentro dele, no coração dele, a palavra fala que ele riu no coração dele. Mas será mesmo que eu vou ter um filho? Posso ter um filho nessa idade avançada? E depois, quando Deus volta na tenda deles e fala de novo com Abraão, Sara está lá na tenda e ouve e ri também no coração dela. E pensa, eu? Nessa idade vou ter de novo? Mas como que eles tendo pensado assim, como que Paulo cita que Abraão não duvidou?
E é aqui que eu quero trazer a diferença. Porque Abraão entendeu a condição dele, entendeu a condição da esposa dele, se perguntou e falou, como que isso pode acontecer? Até aí não é um problema. Mas também a palavra fala que ele acreditou no que Deus tinha dito. E o grande desafio aqui, diante de uma promessa de Deus, é acreditar verdadeiramente em Deus, no que Ele disse, independente da nossa condição, independente do que a gente entende. A palavra fala que, na verdade, ele estava convicto. Lá no finalzinho do versículo 16, diz assim, deixa eu pegar, perdão, do versículo 20. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Essa é a diferença entre receber a promessa de Deus. Porque a chave e o desafio aqui para Abraão foi ter a certeza, estar plenamente convicto de que Deus podia cumprir. E como é que eu posso estar convicto de que Deus pode fazer algo sem que eu esteja andando com Deus, sem que eu conheça o que Deus pode fazer? Então, para ter fé em Deus, receber uma promessa dele e ter fé para que essa promessa seja cumprida, acreditar no que ele falou, eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso saber o que Deus é capaz de fazer. E uma ótima forma de começar a fazer isso é lendo a própria palavra. Porque a palavra anuncia as grandezas de Deus. Fala a respeito daquilo que Deus é, como Deus pensa e como Ele se movimenta. O que Deus fez e o que Deus ainda pode fazer. Então, se eu falo para uma pessoa, às vezes, que não conhece a Deus, por não saber o que Deus fez, por não saber o que Deus é capaz de fazer, muitas vezes essa pessoa pode duvidar, pode falar, mas será mesmo? Será mesmo que Deus pode fazer isso? Mas para quem já caminha com Deus, para quem já conhece a Deus, para quem já ouviu e já viu as maravilhas de Deus, não há porquê não ter plena convicção de que Ele é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu. E o desafio é cristãos que buscam a Deus, que buscam caminhar com Deus, mas ainda diante de uma promessa de Deus, ainda nos perguntamos, como que isso pode acontecer? Será mesmo que Deus pode fazer isso? Irmãos, eu não vou negar, eu já passei por algo parecido, não sei vocês. Mas uma vez eu recebi uma promessa de Deus de ter um carro. E aquilo para mim era algo que eu incomodava a Deus de um jeito. Ok, acreditei na promessa. E fiquei pensando, será que vai acontecer? Quando? Como isso vai acontecer? E aí eu vi que a promessa estava perto. Houve um sinal e falei, olha, vai acontecer. E no meu jeitinho humano eu falei, agora é hora de eu dar uma ajudinha, um empurrãozinho para que a promessa aconteça. E aí eu precisei descobrir que, na verdade, enquanto eu tentava dar o meu jeito, eu estava atrapalhando ela. Enquanto eu tentava dar um empurrãozinho, eu estava atrasando. Olha bem, a promessa não foi anulada. A promessa não foi desfeita. Só que enquanto eu tentava ajudar, ela era... Hoje eu vejo isso, né? Ela era jogada para frente. E eu ficava esperando, e querendo que Deus fizesse, enquanto eu estava tentando fazer. E se promessa está diretamente associado com fé, com a minha fé em Deus e a minha crença de que Ele é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu, eu preciso entender que fé também traz algumas coisinhas juntas. Como Tiago diz, lá no capítulo 1, versículo 2. Diz assim,
Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Sabe aquela história da gente ouvir de passar a provação? A palavra revela que é só para quem tem fé. Porque o objetivo é nos tornar perseverantes, é nos tornar pacientes diante da situação. Porque é por isso e é desse jeito que a nossa fé é provada. Agora imagine Abraão tendo que ser provado, esperando, perseverando, passando por provações, até que ele visse essa promessa que ele havia recebido se cumprir na vida dele. Mas eu entendo que foi a resposta de Abraão que tornou ele apto a receber a promessa. A fé dele o habilitou a ouvir de Deus a promessa. Mas a resposta dele, a reação dele diante dessa promessa, foi o que o habilitou a ver ela se cumprir na vida dele. Só que algumas vezes eu já me perguntei, ok, eu recebi uma promessa, eu ouvi uma promessa, mas aí veio uma pergunta também muito sincera. E como eu sei se essa promessa veio de Deus? Eu acho que melhorou. E como eu sei que essa promessa veio de Deus? E como eu sei se Deus prometeu? Porque enquanto a gente está esperando a promessa, a gente está aguardando, fala de fé, eu preciso ter fé. Se Deus me prometeu é porque, de fato, Ele encontrou fé em mim. Se eu quero que ela se cumpra, eu preciso corresponder, eu preciso responder de uma forma que demonstre que eu não duvido do que Deus falou. Interessante que Isaías 64 diz que nunca se ouviu e nem se viu um outro Deus além de ti, que coopera ou que trabalha para o bem daqueles que o amam, que o buscam. Espera aí, Deus trabalha para alguém? E o que tem a ver isso com promessa e com esperar a promessa se cumprir? Porque muitas vezes a gente pode acreditar que Deus, por eu ter fé, Deus está trabalhando para mim e eu preciso aguardar que isso aconteça, mas Deus fica numa posição de que Ele está me servindo. Na verdade, a característica de Deus de trabalhar para quem espera nele tem a ver com cooperar, trabalhar junto. Porque Deus trabalha para a gente, trabalhando com a gente. E como que eu coopero? Como que eu trabalho com Deus para que Ele possa trabalhar para mim? Esperando com fé, acreditando nele. A fé é a diferença. A fé é o que faz toda a diferença para que uma promessa seja feita e para que uma promessa seja cumprida na nossa vida por Deus. Então Deus está trabalhando para quem? Para a promessa que Ele fez? Está. Mas Ele está trabalhando, cooperando com a gente. Cooperando, aguardando, para que a gente também saiba esperar e saiba de verdade mostrar em quem a gente acredita. Se é no nosso jeitinho ou se é no dele. E aí, refletindo sobre isso, como que eu vou saber se uma promessa é de Deus? Irmãos, ok, a gente pode buscar, tem versículos bíblicos, tem ensinamento, tem doutrina. Eu posso olhar para quem, é muito comum olhar para quem fez a promessa, analisar quem fez a promessa, a condição. Não sei vocês, mas já analisei dia, hora e lugar para tentar achar uma justificativa. Mas eu aprendi que quando uma coisa está muito complexa, a gente precisa facilitar. Porque isso ainda não dá certeza para a gente. E eu entendi que para saber se uma promessa é de Deus é mais fácil do que parece. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Porque uma promessa de Deus, ela é simples o suficiente para que o seu espírito aceite
e complexa o suficiente para que a sua alma entenda. Porque se você tem fé, está em Cristo, é nova criatura, o seu espírito foi ressuscitado e já está pronto, quando Deus faz uma promessa para você, o seu espírito, que foi ressuscitado pelo próprio Deus, ele sabe do que Deus é capaz de fazer. Ora, ele já foi ressuscitado por Deus. O espírito que estava morto em mim, uma vez que eu recebi Cristo, foi religado a Deus, foi ressuscitado por Deus. O meu espírito está pronto e sabe que Deus pode fazer. O problema é que a minha alma acha isso muito complexo para poder achar uma lógica, um nexo e entender se Deus vai cumprir ou não. E aí fica aquela briga dentro da gente. O espírito aceitou já. O seu espírito já aceitou aquela promessa. Mas a sua alma fica, mas e agora? Como que isso vai fazer? Quando e que tempo? Que circunstâncias? E a mente humana é especialista em buscar ou em criar circunstâncias. Somos especialistas em criar uma circunstância. Vou preparar um momento para algo maravilhoso. A gente precisa entender que quem prepara tudo é Deus. Tudo está no controle de Deus. E esse de tentar dar um jeitinho na promessa, falei que aconteceu comigo, mas é bíblico, porque Sara também fez isso. Sara também tentou dar um jeitinho, porque Deus fez uma promessa para Abraão, até então aqui. Deus havia feito uma promessa para Abraão de descendência, de herdeiro. Eu penso comigo, eu acho que Sara falou assim, Deus fez uma promessa para o meu esposo, ele já tem 99 para 100 anos, então o filho vai vir dele. Então o que é que eu faço? Vou resolver isso. Chamou Agar, entregou para o seu esposo e deu jeito de resolver a promessa. É muito fácil, porque na mente humana ela estava buscando como que isso ia acontecer. Ela estava tentando bolar e criar circunstâncias, entender como que isso ia se realizar. E quando ela faz isso, ela encontrou uma possibilidade, ela encontrou um jeitinho, um jeito dela para que isso pudesse se concretizar. Para que a promessa que Deus havia feito a Abraão se cumprisse na vida dele. Só que a gente sabe que isso gerou o Ismael. E como a gente disse, até hoje o filho que é conhecido é o filho do ventre de Sara. Porque Deus precisou depois voltar, descer, ir na tenda dos dois e falar também para Sara. Que ela ia gerar e viria do ventre dela. Ela também iria viver a promessa. Ela também havia recebido e também iria ver a promessa se cumprir. E por causa dessa herança, por causa desse herdeiro da promessa que Deus fez por meio de Abraão e de Sara, é que todos nós também podemos ser aceitos como filhos de Abraão na fé. Assim como Abraão acreditou numa promessa de Deus, mesmo não vendo possibilidade nenhuma dela se cumprir, precisamos ser chamados de filho de Abraão sob essa mesma ótica. Que ao receber uma promessa de Deus, não importa como eu ache, não importa como a minha mente analise e entenda se ela vai se cumprir. Eu preciso ter convicção que essa palavra, que essa promessa vai se cumprir. Porque pensar e raciocinar da impossibilidade disso acontecer, qualquer ser humano faz. Eu acredito que Deus não olha isso. Ele olha se eu tenho convicção que vai acontecer. Porque aí vai determinar se eu vou receber a promessa, se ela vai se cumprir na minha vida. E mais interessante é que se alguém puder acreditar ou puder pensar que a promessa está condicionada a tempo, lembra que eu falei que eu tive que experimentar isso? Eu dava meu jeitinho, a promessa ia para frente. Dava meu jeitinho, a promessa ia para frente. Mas eu recebi a promessa. Eu vi essa promessa se cumprir. Isso é para mostrar que assim como aconteceu também na vida de Abraão e de Sara, promessa não tem idade.
promessa feita por Deus não tem idade para ser feita e para ser realizada. Foi exatamente isso que Abraão e Sara precisaram experimentar. Porque eles já estavam velhos, como eu citei aqui, o corpo de Abraão já estava amortecido e o ventre de Sara também estava amortecido. E pela idade eles não poderiam mais, mesmo que recebessem, humanamente falando, não poderiam mais ver essa promessa se cumprir. Por isso que acreditar numa promessa, ter convicção nela, não tem a ver com a minha mente humana, não tem a ver com os meus conhecimentos, meu conhecimento de vida, não tem a ver com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu entendo, porque senão Deus vai fazer uma promessa para a pessoa com base no que ela entende ou no que ela acredita. Deus não precisa disso. Porque a ótica que a gente precisa ter é a de Deus. Simplesmente de que Ele é capaz de cumprir. Eu só preciso ter convicção disso. O mesmo Deus que eu, por meio da palavra, já entendi e já conheci, que curou pessoas, o mesmo Deus que ressuscitou pessoas, o Deus que especificamente ressuscitou o seu filho, deu filhos a quem não podia ter filhos, fez milagres e maravilhas, abriu o mar diante de muitas pessoas. É desse Deus, é com fé e com convicção nesse Deus que eu preciso me relacionar quando eu recebo uma promessa. Sabendo que Ele pode cumprir. Na verdade, sabendo que Ele vai cumprir. É esse tipo de posicionamento que eu preciso ter diante de uma promessa de Deus. E o próprio Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se entregou na cruz exatamente por isso. Para que a gente fosse aceito por Deus por meio da fé nele. Por meio da fé em Cristo. E do que agora Jesus é capaz de fazer em nossas vidas. O próprio Jesus, que também teve fé no Pai dele. Para vir até aqui, entregar a vida, morrer e saber que ele iria ressuscitar e sair, para pensar, sair por aí falando para todo mundo que iria morrer e que depois iria voltar. É um ato de quê? De fé. Mas também com o quê? Com convicção. Porque ele não falava, olha gente, eu vou morrer, mas provavelmente no terceiro dia eu volto, tá? Ó, fica esperto aí, porque se acontecer alguma coisa ali, é porque eu ressuscitei. Ele anunciou, ele tinha convicção do que viria, como se já tivesse acontecido. Por isso que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e por meio dessa fé nele, podemos também entrar e receber essa herança da promessa que Deus havia feito. E havia começado por meio de Abraão. Só que eu preciso lembrar que também tem uma outra promessa que o próprio Jesus fez. E assim como eu acredito, porque eu creio que ninguém aqui viu Jesus morrer e ressuscitar. Então todo mundo está aqui e acredita nisso por meio de fé. Todos nós acreditamos. Temos, e eu digo mais, temos convicção de que Jesus ressuscitou e está agora à direita do Pai. Temos plena convicção disso. Isso é fé. É fé para receber uma promessa, mas também é fé para ver uma promessa ser cumprida. Cumprida como? Porque o próprio Jesus que falou isso, disse que um dia voltaria. O próprio Jesus. E como que eu sei que isso vai acontecer? Fé. Convicção naquilo que ele falou. E essa promessa entregue pelo próprio Jesus e recebida, e será recebida por todos, demonstra que a gente tem fé e como a gente reage diante da fé. Porque se por algum momento você achou que, será que eu tenho fé? Será que eu reagi direito diante daquela promessa?
lembre que você já reage e já acredita nas promessas que Cristo fez. Você já reage e já acredita com base nisso, que Cristo ressuscitou, está vivo. Senão, não estaríamos aqui, louvando e adorando o nome dele. Então, é só para te mostrar que você já tem essa fé. E que você já reage com convicção diante da fé que lhe foi entregue pelo próprio Jesus. Então, uma vez que você reconhece isso, e sabe que o próprio Deus, ao fazer uma promessa, é porque já encontrou fé em você, e que essa promessa se cumpre diante da sua convicção naquilo que Deus disse, todos estamos habilitados. Todos estamos habilitados por meio de Jesus a ver as promessas de Deus se cumprirem em nós e através de nós. No livro de Hebreus, no capítulo 10 e 23, relata sobre isso. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E o autor de Hebreus relata exatamente isso. Como que eu me comporto diante de uma promessa? Aguardando ela se cumprir. Permaneça firme. Firme fala de certeza, sem titubear, sem pensar, ora sim, ora não, ora talvez. Porque não se trata da promessa em si. Em Hebreus fala porque quem fez a promessa é fiel. Então, quando eu entendo isso, guardar a promessa e aguardar até que ela se cumpra, tem muito a ver com a minha fé, com a minha convicção de que quem fez a promessa é fiel. Ele vai cumprir. Não tem outra alternativa. Porque lá em Jeremias fala exatamente isso, que Deus, o próprio Deus fala que zela pela sua palavra. Então, pense que antes de Deus liberar uma palavra, antes de Deus falar algo para alguém, antes de Deus prometer algo para alguém, poxa, ele ia gastar o tempo dele, vamos falar assim. Um Deus que pode fazer tudo, ele ia falar palavras ao vento, ele ia falar palavras, ele ia prometer coisas por prometer e não ter compromisso para cumprir. Ao contrário, exatamente por saber que tudo que ele fala se cumpre, ele zela antes de falar. Ele zela antes de falar algo. Porque quando ele fala, ele tem plena convicção de que aquilo vai se cumprir. Só que o Deus que trabalha para a gente, ele trabalha cooperando. Então, muitas vezes, a gente pode condicionar uma promessa que a gente recebeu, pode condicionar o cumprimento dela. Será mesmo que ela vai se realizar? Será mesmo que Deus prometeu? Será mesmo que eu preciso fazer alguma coisa? Se tudo depende de Deus, Ele prometeu, Ele faz, Ele é fiel. É verdade, tudo depende dEle. Ele trabalha para cumprir a promessa. Mas Ele trabalha com a gente. Ele trabalha contando com a nossa fé no que Ele disse. Porque se eu falo algo para alguém e quero cumprir, e essa pessoa resiste em acreditar no que eu disse, essa própria pessoa está atrapalhando ela de receber isso. Porque como será receber algo em que você não acredita? Será que é bom receber alguma coisa naquilo que eu não acredito? Deus está aguardando, está contando com a minha convicção no que Ele disse, para que eu possa receber. Independente de tempo, de circunstâncias. Porque o impossível já é com Ele. Afinal, geralmente uma promessa passa muito pelo impossível aos olhos humanos, né? Então,
porque isso já é a parte dele. Mas a gente precisa cooperar. A gente precisa trabalhar com a nossa fé para que ela se cumpra, para que a promessa se cumpra. Eu gostaria de pedir para vocês ficarem de pé, antes da gente encerrar. Enquanto vocês levantam, vocês lembram que eu fiz uma pergunta no início? Se alguém aqui tinha recebido uma promessa de Deus? Alguém aqui que, se porventura não lembrou, não tinha lembrado no começo, eu queria pedir e dizer que o próprio Espírito Santo é que vai lembrar disso. Porque se tem uma outra característica sobre receber a promessa de Deus e saber se ela é de Deus, sabe aquilo que a gente às vezes recebe uma promessa e esquece? Passa o tempo, as coisas aconteceram, a vida foi andando, foi fluindo, e a gente esqueceu. Mas lembra que de vez em quando também tem algumas promessas que a gente recebeu, e de vez em quando, do nada, a gente lembra. Eu não gosto de falar do nada, porque se vem de Deus é do tudo, né? Então, do tudo, a gente lembra. Fala, poxa, Deus falou isso para mim uma vez, tal dia, tal época, eu estava passando por isso, estava vivendo isso, e... Pois é, esse lembrar de vez em quando é uma outra característica da promessa de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que faz isso. É o próprio Espírito de Deus que vem nos lembrar que a promessa ainda está de pé, porque a promessa, ela não tem a ver com circunstância, nem com tempo, nem com idade. Muito embora ela possa demorar aos olhos humanos, ou a gente possa ir jogando ela um pouquinho para frente. Mas ela jamais é desfeita. E se alguém não lembrava e passou a lembrar, amém. Guarda ela também no coração. Guarda a que você lembrou no começo, a que você lembrou durante a palavra. Mas lembre também dessas promessas que Deus lhe fez, que não foram só por fazer. Foi justamente por causa da fé que Ele encontrou um dia em você, para que Ele fizesse essa promessa. E nessa noite eu verdadeiramente, sinceramente, e não poderia ser de outro jeito, eu creio que Deus queria e quer trazer para a gente a convicção sobre a realização das promessas que Ele fez para a gente. A lembrança das promessas que Ele um dia liberou para a gente. E que elas vão se cumprir. E que a gente precisa pensar nisso ativamente. Agir intencionalmente. Não para dar um jeitinho. E amanhã saindo e indo ali e dando o seu jeito para que a promessa se cumpra. O meu jeito, quando eu recebi a promessa do carro, foi ir na loja comprar carro. Aí, para ir na loja, eu pedi o carro emprestado de painho. Ele me emprestou. Eu fiquei um mês procurando o carro. Aí, no final do mês, meu pai falou assim, esse carro que você está andando é seu. E eu já tinha recebido a promessa, estava procurando a promessa. Exatamente porque eu queria dar o jeitinho. Eu estava cego e não via que eu tinha recebido aquilo que Deus já havia prometido. E o nosso jeitinho faz exatamente isso. Só que eu queria que nessa noite você fosse sincero com Deus e lembrasse das promessas que Ele te lembrou e que Ele te trouxe. Para que você intencionalmente falasse com Ele e pedisse direção, orientação sobre como você, não sobre o que Ele já falou, porque Ele já disse. Já foi declarado, mas sobre o que cada um de nós, como vamos reagir, como vamos corresponder diante dessa promessa.
Porque não depende do que você sabe, do que você entende, do que é impossível, do que é difícil, do que você não tem ideia que precisa para acontecer, do que a sua mente conseguiu ou não conseguiu maquinar aí para realizar essa promessa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que ele disse. Tem a ver com a sua convicção naquilo que ele disse.